introdução às sociedades regenerativas tem uma relação direta com o livro, e o que ele introduz é o mapa para as sociedades regenerativas. Portanto, que é um mapa que resulta da minha aprendizagem dos últimos 20 e tal anos, 30 anos, que tem um conjunto de elementos base que eu tenho observado em quase todas as iniciativas que estão ligadas às sociedades regenerativas em Portugal e no mundo. Então está lá esse mapa colocado, não é? Transposto no livro, e depois o programa o que vai fazer é percorrer o mapa e mostrar como é que cada elemento, cada parte desse mapa contribui para esta ideia do desenho das sociedades regenerativas. Portanto, e o mapa envolve um conjunto de elementos, portanto, são os elementos de contexto, ou seja, a relação com a sustentabilidade, com a responsabilidade e com a transparência. E contexto é de onde resulta, quando nós definimos a base do contexto, estamos a definir quais são os mapas de pensamento que vamos usar a partir desse contexto. Um exemplo disto, se eu digo que tenho um contexto degenerativo, então vou usar mapas que estão ligados a esse contexto degenerativo. Por exemplo, a agricultura industrial está na esfera dos mapas degenerativos, e é um tipo de mapa que produz um conjunto de resultados. Portanto, se nós aplicarmos o grosso da nossa alimentação na sociedade ocidental vem do mapa da agricultura industrial, portanto ele tem um determinado resultado, e não fica, o resultado também tem externalidades, portanto não é só produz alimentos de uma determinada forma, também produz solos que vão ficar degradados, alimentos que estão fortemente contaminados com pesticidas e químicos. Portanto, é um conjunto de resultados que aquele mapa produz. Mas ele funciona, é o que nós temos a ser usado. Se nós estivermos num nível de pensamento adulto, sustentável, com nível de transparência informativo, estamos a falar, por exemplo, da agricultura biológica. Tanto que é uma agricultura que também produz alimentos e que também está, nós podemos acedê-la no contexto do mercado, e só que não tem aquele lado de criar essas externalidades, portanto não degrada tanto os solos, se ela for aplicada de forma adequada não degrada mesmo os solos. O que nós estamos a ver é um conjunto de aplicações hoje que estão mais para o degenerativo do que no adulto, mas, aplicado aos princípios base, ela não degrada os solos, os alimentos não têm aqueles componentes químicos todos, portanto, e produz um determinado tipo de resultados, não é? Então, nós estamos a ver é que é uma agricultura que não é subsidiada, é uma agricultura mais cara, porque tem as externalidades que são colocadas dentro, mas como não há subsídios como na agricultura industrial, tudo isto aparece ao consumidor como mais caro. Embora a agricultura industrial provoque ondas maiores de danos no mundo à nossa volta, infelizmente a biológica acaba por parecer mais cara e de ser mais difícil acesso para as pessoas. Embora faça melhor às pessoas, faça melhor aos solos e ao planeta, acaba por parecer às pessoas que é diferente. E depois temos os mapas da agricultura regenerativa. Portanto, entramos nos mundos de jogos regenerativos, como a permacultura ou a agroecologia, portanto, que são mais raros, mas esse é um contexto. Portanto, estão aqui três contextos diferentes, e em função dessa escolha de contexto, eu tenho mapas diferentes e tenho resultados diferentes. Portanto, esta é a primeira variável, são os mapas e os contextos, portanto, a relação que se estabelece, e nós no curso vamos treinar isto, vamos treinar, definir estas coisas, e vamos ver como é que no mundo se aplica isto, como é que estamos a aplicar. E deixamos de estar reféns da linguagem que sou usado, porque hoje, por exemplo, a palavra regeneração, ou resiliência, ou sustentabilidade, são usadas para tudo e para mais alguma coisa, e depois não querem dizer nada. Portanto, o que nós vamos dar são mapas com 7 níveis de pensamento em cada um deles, que nos ajudam a ver com claridade quais são os comportamentos que estão presentes em cada uma destas coisas. E eu, independentemente da palavra que está a ser usada do outro lado, vejo, não, o que aqui está é um modo de pensamento em sustentabilidade verde. Portanto, isto é degenerativo. Mesmo que as pessoas estejam a usar a palavra regenerativo, o que eu estou a ver, os comportamentos que estão cá são dessa natureza, não é? E, portanto, nós aprendemos a ver com clareza aquilo em que estamos envolvidos à nossa volta e o que é que está a passar em cada mundo de jogo. E, portanto,
permite-nos estar informados na nossa ação e também, enquanto desenhadores, enquanto criadores dos mundos de jogos, também podemos desenhar a nossa ação em conformidade com aquilo que nós queremos ver no mundo e lidando com as dificuldades. Então, esse é um dos elementos do mapa. O segundo elemento são as estruturas meméticas, portanto, quais são o conjunto de memes, de estruturas base que nós vamos usar, e que eu chamei isso os mapas de pensamento. Portanto, que relação é este entre os memes? Nós estávamos ainda há pouco a ver os mapas, por exemplo, da agricultura industrial, ou da agricultura biológica, ou da agroecologia. São tudo mapas diferentes e que têm estruturas meméticas diferentes e, portanto, implicam desenhos diferentes. E, portanto, nós podemos pensar isso em todas as áreas de saber humano, desde a educação, à saúde, ao dinheiro, às organizações, portanto, à forma como nós nos governamos, à democracia, por aí fora. Portanto, todas elas têm as suas estruturas meméticas presentes e nós podemos aprender a vê-las, a ler e a desenhar para onde queremos ir e como queremos usar. Depois temos a consciência, é um pilar fundamental, portanto, para o desenho, para irmos para sociedades regenerativas, portanto, aprender a desenhar sobre o tema da consciência, quer ao nível individual, como é que eu trabalho a consciência em mim, como é que eu faço trabalho de desenvolvimento humano, quer ao nível das equipas, e como é que se desenvolve o trabalho em consciência nas equipas. Quer o nível do inconsciente, portanto a consciência tem este outro lado que é o lado sombra, um lado que não é reconhecido, é uma distinção que não é reconhecida na sociedade moderna. Então trazer essa distinção, ela é fundamental para nós podermos perceber o que é que está a gerar verdadeiramente estes comportamentos, estes propósitos escondidos, não é? Esta ideia que eu quero criar qualquer coisa, mas o que eu crio é algo completamente diferente dessa coisa que eu estou a criar. Então quer dizer que há aqui qualquer coisa que está a funcionar no fundo, que não está visível para mim, não é? Então, trazer a sombra, fazer parte do trabalho de desenvolvimento humano, o trabalho de sombra, isto quer individual, quer no grupo. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer equipas? E em qualquer uma destas variáveis do mapa das sociedades regenerativas, nós vamos ver exemplos de organizações, de comunidades, de projetos, de mundo de jogos que estão a aplicar isto no cotidiano, no dia a dia, hoje, um pouco por todo o mundo, em Portugal e um pouco por todo o mundo. Vamos trabalhar o tema da natureza e como é que se põe a natureza no centro do desenho e como é que se faz isso, que tipos de ferramentas é que existem e mapas de pensamento para isso. Vamos trabalhar as equipas, nas sociedades regenerativas o tema das equipas é central, portanto deixa de haver esta ideia que vamos sozinhos, não, vamos em equipa, a unidade fundamental de trabalho passa a ser a equipa e a natureza está no centro da conversa, portanto qualquer coisa que nós vamos desenhar para o contexto regenerativo, a natureza digamos, a parceria, a relação com a natureza é determinante. E finalmente o desconhecido, porque a maior parte daquilo que nós vamos fazer é desconhecido, não existe, tem que ser criado. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, a energia, nós no contexto da energia estamos nos mundos de jogos degenerativos e em alguns casos a atingir o adulto, o sustentável, mas não existe mundo de jogos ligados à energia que sejam regenerativos. Então isto tem tudo que ser inventado. E a maior parte das áreas da sociedade, nós temos nos degenerativos muitos mapas, começamos a ter alguns nesta linha do adulto, do sustentável, tanto do que eu chamo no livro A Sociedade de Impacto, mas ao nível do regenerativo e dos mundos de jogos regenerativos temos muito pouco. Menos de 5% dos mapas que existem de saber, de conhecimento humano, estão nessa área. Portanto, há muita coisa para fazer. Isso significa que nós temos que ir para o desconhecido e temos que saber estar no desconhecido para criar o novo. O novo vem do desconhecido. Então as equipas têm que saber lidar com isso, lidar com o medo, porque qualquer um de nós sabe o que é estar no desconhecido e o medo que isso provoca. E toda a vida moderna está desenhada para nós estarmos no controlável, no controle e não no desconhecido. Ir para o desconhecido é uma aventura completamente nova. Experimentar qualquer coisa que eu não sei se vai funcionar é completamente diferente e ameaçador e pode não funcionar. E no final a gente pode ter gasto os nossos recursos numa situação que não funciona e temos que recomeçar tudo, provavelmente sem os recursos que tínhamos ao início. Portanto, isto é muito desafiante para a condição humana e nós estamos on the edge deste universo. E, portanto, esta variável de ir para o desconhecido é central
nas práticas que estão a nascer ligadas ao desenvolvimento regenerativo e às sociedades regenerativas. Portanto, é aqui que nós vamos estar a posicionados na introdução às sociedades regenerativas, é neste mapa, navegar este mapa, aprender a distinguir cada uma destas variáveis e depois articulá-las no desenho das nossas vidas, porque elas se aplicam a cada um de nós individualmente, elas aplicam-se à nossa família e à nossa célula familiar e aplicam-se aos nossos projetos e mundo de jogos e organizações onde estamos envolvidos, à nossa comunidade. Portanto, nós vamos estar a falar de elementos que se aplicam a todas as escalas. E, portanto, a ideia é, de facto, trazer para cima da mesa elementos de desenho que permitam fazer a diferença e cada um de nós poder começar a desenhar numa determinada direção. Claro que não vai ser assim automático, e já temos uma sociedade regenerativa, nós estamos a falar provavelmente de décadas de trabalho, de uma ou duas gerações, talvez mais, e se não começarmos hoje, isso vai estar sempre a adiar para a frente. Não é? Se não começarmos